Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser conhecer nosso ministério, entre no nosso site pastorgiovanni.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida com cursos online. Nós temos áudios, vídeos, todas as nossas plataformas digitais a fim de edificar, de fazer crescer e florescer no Senhor. E o nosso tema de hoje é da nossa série de vídeos Virtudes Cristãs. E a abordagem hoje é sobre o carisma, a importância do carisma como uma qualidade, como uma virtude na vida do cristão. Será que você é uma pessoa carismática? Será que você tem esse carisma na sua vida e no seu coração? Nós vamos aprender que Jesus tinha essa característica e é muito importante nós desenvolvermos na nossa vida a fim de atrairmos pessoas na nossa direção, a fim de ganhar essas pessoas, o coração dessas pessoas e conduzir esse coração aos pés de Jesus, assim como nós estamos na presença de Jesus, aos pés de Jesus, outras pessoas serão impactadas, serão abençoadas através da nossa vida, se nós desenvolvermos essa virtude cristã chamada carisma. Mas aonde existia carisma, talvez na vida de Jesus? Tem um trecho da palavra de Deus em Mateus capítulo 7, 28 e 29, que fala sobre esse poder enigmático que Jesus tinha de atrair as pessoas na sua direção com relação ao seu coração. No final aqui do Sermão do Monte, em Mateus 7, 28, a Bíblia Sagrada diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Olha só o poder da influência, olha só o poder dos ensinamentos de Jesus. Era capaz de fazer as multidões ficarem maravilhadas com a sua doutrina, ou seja, com o seu ensinamento. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Como quem tem autoridade. Ontem nós falamos sobre o poder do caráter. O caráter te dá autoridade, porque o seu falar vai ter ligação com a sua vida. Sua vida e o falar vão ser a mesma coisa. Você vai ter uma característica chamada coerência, porque viverá uma vida íntegra e consagrada diante do Senhor, assim como Jesus, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas falavam, mas não viviam. Só que Jesus tinha autoridade, Jesus deixava maravilhadas as multidões, porque ele tinha coerência, ele tinha caráter, e hoje nós vamos aprender sobre esse poder enigmático de maravilhar pessoas e multidões, como Jesus tinha, chamado carisma, ok? Eu quero começar com uma frase de um líder norte-americano, de um pensador norte-americano chamado Dan Reiland. Ele diz assim: como é que você pode ter carisma? É a pergunta que ele lança. E a resposta é: preocupe-se mais em fazer as outras pessoas se sentirem bem em relação a elas mesmas do que em relação a você. Então, o carisma é isso, essa primeira impressão que a gente deixa no coração das pessoas. Tem um outro pensador norte-americano, Charles Schwab, ele era um grande empresário, um grande industrial. Ele diz assim: estou para conhecer o homem que, por maior que seja a sua posição, não tenha feito um trabalho melhor e com maior empenho sob uma atitude de aprovação. Preste atenção, sobre uma atitude de aprovação do que sobre uma atitude de crítica. Então, olha que coisa legal, nós temos no nosso coração um coração de aprovação com relação às pessoas e não de crítica, né? Tem muita gente cri-cri, tem muito crente legalista, muito cristão, que só vê as coisas negativas, tanto com relação à vida como com relação às pessoas. Muitas vezes nós olhamos tudo aquilo que não presta no outro, e o outro nada mais é do que um espelho de nós mesmos. Na verdade, às vezes quem não está legal é você. E você enxerga no outro tudo de negativo que na verdade está na sua vida. Você não está legal, você não está bem e você acaba querendo enxergar no outro tudo aquilo de mazela e de ruim que você tem sobre você mesmo. Então, quem tem uma atitude de fé, uma atitude correta, uma perspectiva positiva com relação à vida e às pessoas,
é bem-sucedido alcança o sucesso. E é isso que é o carisma. O carisma, dito aqui de maneira muito simples, é a habilidade de atrair pessoas para si com os outros, é claro, traços de caráter que nós já falamos. Ele pode, como assim, com os outros traços de caráter que nós já abordamos aqui, como ontem, né? Falamos sobre o caráter, ele pode ser desenvolvido. O carisma pode ser desenvolvido. Carisma é a habilidade de atrair pessoas para si. Mas como é que a gente pode desenvolver o carisma na nossa vida e no nosso coração? Em primeiro lugar, querido, tendo amor à vida. Amor à vida. As pessoas gostam de estar do lado de pessoas que têm prazer na vida. E você, tem prazer na vida? Será que você é alguém apaixonado pela vida? Porque só assim que nós vamos atrair pessoas até a nossa direção. Segundo princípio que nós aprendemos: dê um 10 a todas as pessoas. Ou seja, começa a partir da confiança, da credibilidade, dando um 10 a todas as pessoas. Espere o melhor de cada pessoa. Ajude as pessoas a pensarem mais positivamente sobre elas mesmas. E além disso, fazendo isso, você vai também se ajudar. Então, dê o seu melhor para as pessoas, mas espere o melhor das pessoas, no sentido de ajudá-las a pensarem positivamente acerca de si mesmo. Homens e mulheres mais bem-sucedidos apenas veem o lado bom das pessoas, não fica vendo sempre coisas ruins sobre os outros, mas consegue sempre enxergar o outro de maneira otimista, de maneira positiva, com confiança e com fé. Glória a Deus. Tem um grande pensador chamado Benjamin de Israel. Ele diz assim: o maior bem que se pode fazer a outra pessoa não é simplesmente você compartilhar a sua riqueza, mas revelar-lhe o que ela é, ou seja, extrair dela a riqueza que ela tem, mostrar a ela, falar para a pessoa o tesouro e a riqueza que ela tem. Quer dizer, não é apenas dar recursos, dar condição para ela, não é só isso, mas mostrar o tesouro que aquela pessoa representa para o seu coração e para a sociedade, para outras pessoas. Valorizar as pessoas, assim como Jesus fazia, tá bom? Então, além de dar um 10 para outras pessoas, além de amar a vida, ser uma pessoa apaixonada pela vida, o terceiro princípio que nós aprendemos é dê esperança às pessoas. Se você quer realmente ter carisma, desenvolver carisma, gere esperança com relação às pessoas, fomente esperança às pessoas. Napoleão Bonaparte, por exemplo, grande general, francês, ele caracterizava os seus líderes como mercadores de esperança. O verdadeiro líder, a pessoa que vai gerar uma influência positiva no coração das pessoas, são aqueles que são mercadores de esperança. São aqueles que olham para a vida com esperança e que geram esperança no coração das pessoas. A esperança, amados, é o maior de todos os bens. Então, se queremos ser pessoas carismáticas, precisamos fomentar esperança no coração das pessoas. E por último, quarto lugar, compartilhe a si mesmo, As pessoas gostam de pessoas que compartilham as suas próprias experiências com elas. Então compartilhe as suas experiências com essas pessoas, compartilhe a sua sabedoria, compartilhe recursos, se for necessário, doe-se às pessoas, assim como Jesus, nós vimos no texto sagrado, em Mateus 7, 28 e 29, ele subiu no monte e começou a compartilhar os seus ensinamentos, a sua sabedoria do alto, a sua doutrina, e aquilo fez com que as multidões ficassem maravilhadas com ela. Compartilhe a si mesmo. Compartilhe as suas experiências de vida, compartilhe aquilo que você já vivenciou, aquilo que já você passou, sua sabedoria, recursos, doe-se às pessoas e valorize esse momento com pessoas, que as pessoas se sintam valorizadas de estarem com você e que você valorize elas por estarem com você naquele momento todo especial. É fundamental, querido, preocupar-se com as outras pessoas, pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. É assim que Jesus
né, mostrava o seu carisma e impactava multidões. Mas quais são os bloqueadores de carisma? Quais são os obstáculos para nós desenvolvermos o carisma ou repelirmos pessoas na nossa direção, contra a nossa direção? Em primeiro lugar é o orgulho, gente. O orgulho é terrível, é um bloqueador de carisma. Ninguém deseja seguir alguém que pensa ser melhor do que os outros. Então tome cuidado com orgulho, altivez, arrogância, jactância, né, prepotência. Tire isso da sua vida. O segundo lugar é a insegurança. A insegurança. Se você não se sente bem com quem você é, outros também não se sentirão. Então seja uma pessoa autoconfiante, segura, para não passar insegurança para os outros, porque ninguém gosta de seguir alguma pessoa insegura, estar perto de uma pessoa medrosa e insegura. O terceiro bloqueador de carisma é a instabilidade. Se as pessoas nunca sabem o que esperar de você, elas desistem de esperar alguma coisa. Então, seja uma pessoa estável emocionalmente, espiritualmente, socialmente, uma pessoa que sabe o que quer, que sabe para onde está indo, uma pessoa firme nos seus valores e convicções. E o quarto obstáculo ao carisma é o perfeccionismo. Perfeccionismo também é terrível, né? As pessoas respeitam o desejo pela excelência. A excelência é uma coisa maravilhosa, mas temem expectativas totalmente irreais. O perfeccionista geralmente tem expectativas exageradas, exacerbadas, irreais e acabam ferindo e machucando muitas pessoas. Então, não permita que o perfeccionismo acabe bloqueando o seu carisma. E por último, o ceticismo é outro bloqueador de carisma. As pessoas não querem se molhar na chuva causada por aqueles que veem sempre uma nuvem preta em todo lugar. O cético é aquele que não acredita em nada nem em ninguém, a não ser em si mesmo, e tem que tomar muito cuidado com relação a isso. O ceticismo é destruidor. Então, lembre-se disso, você pode desenvolver o carisma. E para desenvolver o carisma, em primeiro lugar, mude o seu foco. Ou seja, interaja com as pessoas, converse com os outros. Determine a conversa mais nos outros do que em você mesmo. Concentre-se mais nos outros do que em você mesmo. Em segundo lugar, faça o jogo da primeira impressão. Deixe uma boa marca, uma primeira impressão positiva no coração das pessoas. Esforce-se para causar uma boa impressão. Concentre-se nos interesses das outras pessoas. Trate sempre os outros com um 10, como nós falamos, e compartilhe a si mesmo, compartilhe os seus recursos, valorize a vida das pessoas, né? Comece a mudar a sua comunicação com as outras pessoas e ajude outros a crescerem assim como você tem crescido, tanto pessoalmente como profissionalmente. Compartilhe as suas experiências pessoais com outras pessoas, tá bom? Eu vou terminar com uma historinha. Perguntaram para Pearlie Mesta, a maior anfitriã da cidade de Washington, o segredo do seu sucesso em atrair tantos ricos e famosos pessoas para suas festas sociais. E ela respondeu assim: está na saudação e na despedida o segredo do sucesso dessa mulher, que era uma organizadora de eventos na cidade de Washington. Está sempre na saudação e na despedida, disse ela. Quando chegava um convidado, ela o cumprimentava dizendo: finalmente você chegou. Ou seja, as pessoas se sentiam especiais. Quando cada um dos convidados partia, ela dizia: que pena que tenha de ir tão cedo. Pearlie Mesta concentrava-se mais nos outros do que em si mesma. Isso é carisma, ou seja, fazer com que as pessoas ao seu redor se sintam especiais, assim como Jesus fazia, tá bom? Que espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento espiritual, para o desenvolvimento dessa virtude cristã chamada carisma. Daí, então, que nós cristãos geralmente somos chamados de carismáticos, até porque nós cremos no carisma de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar a desenvolver o carisma na sua vida.
Que Deus te abençoe nessa manhã, que você desenvolva essa virtude, essa qualidade do carisma na sua vida, que você deixe uma marca indelével no coração das pessoas. Toda vez que você chegar no ambiente, as pessoas se sintam especiais do seu lado, juntamente com você, ao seu redor, na sua área de influência, se sintam especiais. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Vamos orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, assim como Jesus atraía pessoas na sua direção e as pessoas ficavam maravilhadas com seus ensinamentos, com a sua autoridade, porque ele era diferenciado. Assim também, ó Deus, Jesus, nos capacite a sermos pessoas relevantes, influentes, pessoas abençoadas e abençoadores, quer aonde que o Senhor nos levar, Pai. Ó Deus, possamos, aonde a planta dos nossos pés pisar, seja um lugar abençoado, sejam as pessoas abençoadas através da nossa vida, que possamos nos importar mais com os outros do que com nós mesmos, que possamos valorizar o outro mais do que a nossa própria vida, que possamos nos doar mais e mais em favor de outros, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e sermos impactantes na vida das pessoas, a fim de ganharmos o coração delas para Jesus e entregarmos aos teus pés melhores do que nós recebemos da parte do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoe cada vida, cada coração, cada família, em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Amém e amém. Desde já eu quero deixar um recadinho para você. Não esqueça de visitar o nosso site pastorgiovanni.com, e nesse domingo nós teremos um culto especial às 10 horas da manhã. Venha nos conhecer o nosso trabalho, a Casa na Rocha. Lá no site pastorgiovanni.com tem o endereço da igreja certinho, do culto, também dos nossos contatos, para que você entre em contato conosco. E ali também no site pastorgiovanni.com você tem todas as informações, e no link de descrição aqui, como você pode ofertar, semear, dizimar na nossa vida e no nosso ministério. Deus abençoe você, um abração, um beijão, a graça e a paz do Senhor para com a sua vida. Vamos desenvolver carisma em nome de Jesus, e caráter foi o que nós aprendemos ontem na presença do Senhor.